que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera concluir a negociação sobre a dívida dos estados ainda neste mês. André Anelli chega com as informações agora. E o que falta para a votação desse projeto no Congresso, Anelli? Pois é, Evandro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que aguarda tratativas do governo em relação aos governadores dos estados que têm essas dívidas com a União e também com os parlamentares representantes desses estados. Mesmo assim, a expectativa é concluir essas negociações até o final deste mês. A gente separou uma arte que mostra um resumo das pendências, então, do governo federal em relação à renegociação das dívidas dos estados. Entre essas pendências, busca pela equidade, concessão de benefícios para todas as unidades federativas, concessão de desconto sobre juros da dívida, criação de fundo de equalização temporária composto por parte dos recursos economizados do pagamento do serviço da dívida e distribuídos a partir de parâmetros que visem reduzir desigualdades regionais e ainda contrapartida dos estados para a manutenção dos descontos para a dívida e acesso ao fundo. Os detalhes a respeito dessas pendências foram dados então pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, logo depois de uma reunião do Conselho da Federação aqui no Palácio do Planalto. Agora, André Anelli, eu queria saber de você, além dessa questão do Fernando Haddad envolvendo a dívida dos estados, se houve mais alguma manifestação a respeito do aumento ou não do dólar pelo presidente da República. Pois é, Evandro, eu não consegui te ouvir direito porque acabou agora há pouco aqui o evento do Plano Safra no Palácio do Planalto. Tem uma intensa movimentação ainda aqui na sede do Executivo, mas a gente fala agora em relação a uma reunião do presidente Lula que acontece nesse momento justamente aqui no sentido de debater essa alta do dólar que está em torno de R$ 5,70 de acordo com as cotações mais recentes dessa semana e que colocam a moeda americana no maior patamar desde janeiro de 2022. O presidente da República quer debater, então, algumas soluções para essa moeda, mas já foi descartado por meio do Ministério da Fazenda qualquer tipo de interferência no IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras e que acaba incidindo sobre o câmbio. O presidente da República quer, na verdade, saber se articulações políticas podem fazer com que o movimento especulatório na avaliação do governo acabe derrubando o valor do dólar. A gente relembra que a moeda tem reagido por conta principalmente de falas do presidente da República contra a autonomia do Banco Central, autonomia essa que é defendida inclusive pela própria equipe econômica do governo federal, e o presidente da República também tem buscado nesse momento alternativas para corte de gastos nas contas públicas, que é uma pressão dos investidores e também do mercado financeiro. O presidente da República nesse momento reunido então com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Também participam dessa reunião nesse momento o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, governo concentrado no sentido de controlar então essa alta do dólar. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. A gente até separou uma ilustração para você que nos acompanha sobre os últimos movimentos aí do dólar para jogar para um comentário final para a nossa rodada aqui de encerramento do 3 em 1. Vamos colocar aqui na tela, então, como que foram os movimentos, ó. Se a gente olhar para as declarações do presidente e de que maneira que elas afetaram o dólar, lá em 12 de junho, ele falou num evento: aumento de arrecadação e queda de juros permitirão redução do déficit, num evento lá no Rio. Aí o dólar a 5,41. Se a gente olha lá para o dia 20 de junho, numa entrevista à rádio no Ceará, ele vem: a decisão do Banco Central foi investir no sistema financeiro e nós queremos investir na produção. Aí lá, dólar, pá, 5,46. 26 de junho, o dólar atinge 5,52 depois da fala: problema não é que tem que cortar, problema é saber se precisa efetivamente cortar ou aumentar a arrecadação. Precisamos fazer esta discussão. Abre aspas, fecha aspas, e no meio delas, tuf, 5,52 o dólar. Nessa semana também bateu 5,70, depois foi diminuindo. Hoje teve uma queda depois de uma manifestação do ministro da Fazenda, dessa reunião de começar a colocar as coisas nos eixos. Tem mais aqui, ó. E no dia 1º de julho, ele falou: estou há 2 anos com o presidente do Banco Central do Bolsonaro, então não é correto isso.
E aí o que se entende? Uma tentativa ou uma vontade de interferir no Banco Central a partir da própria indicação. VAPT, 5,65, o dólar sobe. E aí depois, no dia 2 de julho, chegando a 5,66, ele fala numa entrevista à Rádio da Bahia: o Banco Central é um banco do Estado brasileiro para cuidar da política monetária. Ele não pode estar a serviço do sistema financeiro. Ele não pode estar a serviço do mercado. E aí o dólar bate R$ 5,66. Agora, 5,50, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. E não são R$ 5,50 em relação ao dólar, mas a hora. E eu espero vocês daqui a pouquinho. Nas outras plataformas seguimos. Gustavo Segré, o que foi? Alguém quer falar comigo? Né, eu mencionei isso já, né? O presidente deixou de falar hoje e aí a moeda acabou caindo um pouquinho, chegou a 5,54. Gustavo Segré, de que maneira que o discurso do presidente influencia nas decisões do mercado e, consequentemente, no movimento do dólar? Quando o mercado interpreta que o presidente insiste com essa temática de intervir no Banco Central, o dólar sobe. Não tem essa questão de que o dólar sobe somente por uma questão da taxa de juros, já falamos disso, vale a pena repetir muito rápido. Se fosse assim, todos os países emergentes teriam o mesmo problema e na mesma desvalorização. Não aplica a mesma questão. Quando você puxa o último dia de 2023, o dólar estava R$ 4,93,81. Até hoje, quase 17% a desvalorização. Se a gente puxa desde o primeiro dia do governo Lula, a desvalorização foi menor, porque o dólar chegou a estar R$ 5,23. Mas isso é especulação provista por uma questão de ataque especulativo, como fala o presidente? Não. Se o presidente não ataca o Banco Central, ele vai conseguir uma questão muito boa. O mercado vai se tranquilizar. E se ele dá um assino, como que vou diminuir a despesa pública, nós estamos muito focados no equilíbrio fiscal, isso vai terminar também tranquilizando os mercados. Mas o presidente é teimoso com isso, ele insiste em brigar. Confio em que a reunião de hoje com o Haddad seja: presidente, não briga com o Banco Central, não precisamos disso. Ô Fábio Piperno, a teimosia do presidente da República está provocando esses movimentos e até mesmo o ministro da Fazenda está falando: dá uma diminuidinha, dá uma diminuída, vamos ficar quietinho para ver se o negócio melhora. O Banco Central age mal, as críticas do presidente muitas vezes são justas, mas agora também é chegado o momento de se fazer um outro movimento. O movimento de preservar o galípolo. O presidente tem que pensar nisso agora. Porque se o galípolo é o principal favorito a suceder o Roberto Campos Neto, se o galípolo vai ser uma indicação, já está lá na diretoria do Banco Central, por indicação do presidente, ora, se o presidente continua atacando, amanhã depois o galípolo assume, se o galípolo toma alguma medida que, mesmo que do ponto de vista tecnicamente, né, enfim, como ele tem que fazer, se essa medida por acaso agradar o governo, o mercado, opa, esse cara é submisso à vontade do governo. Claro. Se ele toma uma medida contrária aos desejos aí do presidente, opa, pera lá, eu indiquei o cara errado, tal. Então, o presidente tem que agora pensar principalmente nesse seu próximo indicado. Arremate, Alangani. É verdade. A partir do momento que o mercado perceber que perdeu o Banco Central, tomara que isso não ocorra em 2025, é o fim do governo Lula. O Banco Central é a boia salva-vida do governo Lula. Ixi. O que tem funcionado agora é justamente o Banco Central no controle da inflação. A partir do momento que perdeu o Banco Central, já era. A gente torce para que isso não ocorra, porque foi exatamente assim o roteiro no governo Dilma. Indicadores presentes razoavelmente bem, com exceção da inflação que batia 6%, taxa de desemprego 6,5%, crescimento econômico 3%, parecia tudo muito bem. Fiscal piorando. Mercado financeiro sinalizando e antecipando a crise que viria à frente. E aí foi a hora que perdeu o Banco Central. A hora com supostas interferências em cima do Banco Central, inflação a 6, 6,5% e o Banco Central reduzindo taxa de juros na canetada. O que aconteceu? Não veio o crescimento econômico,
veio a crise fiscal, veio a inflação, Selic teve que ir para 14,25 e a gente teve a maior crise econômica da história do país. Piperno, por que você discordou? Tenho 40 segundos para você. Houve naquele momento uma série de fatores, inclusive o Petrolão, né? Então, ela perdeu apoio político, ela não teve habilidade para lidar com isso e teve realmente uma crise muito forte envolvendo a Petrobras. Foram muitos fatores. O quadro agora é totalmente diferente daquele. Zé Maria, quer acrescentar algo? Peraí, gente, não joga a imagem do furacão ainda não, que eu não chamei ainda, rapidinho. Vai lá, Zé. É só para resumir o seguinte, tem alguma coisa estranha no mercado, um crescimento muito rápido, uma queda muito rápida hoje, com a declaração do presidente Lula, dizendo que o Haddad é que comanda e o Haddad dizendo que o Banco Central tem autonomia. Aí não é discurso, aí não é fala e nem birra, aí é convencimento. O mercado ficou convencido de que o governo não queria fazer cortes e sim aumentar a arrecadação. Gani, rapidinho. Tem algo que pode estar justificando a queda do dólar no dia de hoje. O mercado já precifica aumento da taxa Selic na próxima reunião do Copom, diferencial de taxa de juros aumentando o Brasil e Estados Unidos, o que favorece mais entrada de dólares no país. Esse preparou rápido, esse obedeceu. Ele juntou tudo, aqui é assim.